Contemplo mais as nuvens, aproximo-me dos sabores, dos cupuaçus, apenas pela proximidade com os mistérios. Ando ávida da visão, ando bêbada dos dias. Já não me bastam as palavras, preciso plantá-las, sabê-las. Há aquarelas em mim e universos atravessam o meu corpo. Um dia pegou um caminhão e sumiu no mundo, para se transformar, como que por encantamento, num homem belo e rico. Seus dentes de ouro, seu terno folgado diferente de casimira, seus raibãs, seu rádio de pilha, faladorzinho como um corpo, e um relógio que brilha mais que a luz do dia. Um monumento de carne e osso, um exemplo vivo de que nossa terra também podia gerar grandes sonhos. Quem vive de cantoria, abraçado com a viola, faz da vida a escola de luta e filosofia. Ganha o pão de cada dia, futurando o amanhã, nutrindo a mente sã. Com viola veste amor, na casa de um cantador, a viola é anfitriã. Eu sou André Marques, da cidade de Irecê, Bahia. Recebi o convite da produção da Festa Literária da Caatinga para fazer uma participação neste projeto, batendo um papo, tendo como pano de fundo a cantoria de improviso, a literatura cantada, o repentista, a literatura de cordel e vários poetas, populares que fez com que a poesia, do Nordeste, chegasse em um público mais amplo, no Brasil e cidades grandes, ou seja, vários poetas que eram agricultores, vaqueiros, com a arte da cantoria, ganhou a estrada cantando Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E tem alguns poetas que eu gostaria de citar, eu fazendo uma pesquisa no livro de Francisco Linhares e Otacílio Batista, a Antologia Ilustrada dos Cantadores. Otacílio teve essa grande ideia e um trabalho de dedicação muito amplo pelo fato de resgatar algumas cantorias, porque não é fácil, teve que ser pesquisa, entrevista e o dia a dia ali que ele convivia, era um grande cantador. Ele poderia muito bem fazer uma biografia dele, uma autobiografia, ou contar algumas histórias, lembrando alguns versos, algumas passagens da própria arte dele, mas ele pensou amplo e foi generoso
e fez um levantamento mesmo, né, de vários cantadores da época que ele cantou e do passado, e essa obra dele, né, fez com que o repente, né, permanecesse assim, eterno, né, se perpetuasse, porque as cantorias de improviso, às vezes o cantador fazia um verso aqui, né, e o verso ficava ali, o pessoal aplaudia, curtia, mas o outro já fazia outro por cima, né, no desafio, no duelo, ou cantando em parceria, e ficava, né, perdido no tempo o verso. Então Otacílio, ele teve essa preocupação e resgatou várias histórias. Por exemplo, Diniz Vitorino, que é um poeta de Monteiro, lá da Paraíba, cantando em uma faculdade com o próprio Otacílio, findou uma parte da cantoria, ele recebeu, né, os dois receberam um grande elogio do professor dizendo que com a simplicidade, né, trouxe assim a poesia, usando uma linguagem tão bonita, com lirismo, usando as hipérboles, e tudo isso de improviso, e ficou assim encantado, né, com tanta poesia que minava com a simples viola e um cantar. E Diniz Vitorino, escutando, né, ficou emocionado também, e aí que a inspiração chegou, e ele cantando e fez um martelo, né, nessa cantoria que está no livro de Otacílio, que o martelo com conteúdo assim de lirismo e de criação, né, de engenhosidade poética muito grande. Eu lembro desse martelo, eu decorei, que eu achei bonito, e gostaria de recitar aqui. Qualquer dia do ano, se eu puder, para o céu farei uma jornada, como a lua já está desvirginada, eu até posso tomá-la por mulher. Se acaso São Jorge não quiser, eu tomo o cavalo que ele tem, e se a lua quiser me amar também, dou-lhe um beijo nas tranças do cabelo, deixo o santo com dor de cotovelo, sem cavalo, sem lua e sem ninguém. Então, Diniz Vitorino fez de improviso com sua viola esse belíssimo martelo. E eu expliquei antes que Diniz é da cidade de Monteiro, na Paraíba, e lá também nasceu o Pinto do Monteiro, Severino Pinto, um dos maiores repentistas do Brasil. Pinto tinha capacidade de resposta rápida, assim, usando os elementos da natureza como exemplo, e foi um cantador que Otacílio chamava Pinto a forca da poesia, porque dificilmente um cantador, né, aguentava cantar um desafio, um duelo com Pinto do Monteiro. Teve, claro, o Antônio Marinho, assim, eu acho que uma vez deixou o Pinto bem acuado, né? Eu não sei se ele chegou a emborcar a viola, que é uma prática, né, quando o cantador vê que está perdido mesmo no desafio, depois de 1 hora, 2, 3 horas de cantoria, ele vê que não aguenta com o parceiro ali que está cantando com ele emborca a viola, né? Alguns ainda têm aquela tradição de tirar, né, a fita que fica no pescoço da viola e colocar na viola daquele vencedor. E Pinto, eu acho que o único cantador que apertou o Pinto foi Antônio Marinho, de São José do Egito. E tem algumas histórias de Pinto, por exemplo, Pinto cantando uma cantoria e o que estava duplando com ele fez um verso, né, ironizando para o pessoal dar risada, dizendo no verso que Pinto tinha medo de franga. Pinto ponteou a viola e respondeu: pois se vire numa franga que eu quero pegá-la agora. Os pés eu seguro o corpo, as asas fazendo escora, o bico ferrando a crista, o resto eu digo outra hora. Aí a galera ria, né, aquela coisa do nordestino, né, de alegria, porque a cantoria, ela, no ciclo do gado, ela era o grande lance, né, dos acontecimentos em festa de apartação de gado, nas escadarias das igrejas, nas feiras, nas fazendas, né, nas varandas das casas, na simples cantoria, né, do pé de parede, que é aquela cantoria que chegava os cantadores ou num bar, ou num boteco, e começavam a cantar, e juntava as pessoas do povoado, em época que não tinha energia, não tinha rádio, jornal era difícil, revista. Então o cantador,
ele cumpriu esse papel, né, de dar notícia, de cantar temas, né, de flagelos, de seca, catástrofes de cheia, histórias de gente valente, né, de cangaço ou de vaqueiro. Então esse universo, ele foi muito forte no Nordeste, principalmente ali no Vale do Pajeú. E essas histórias de Pinto, quando Pinto ganhava uma contenda, uma cantoria, né, era aquela festa, porque Pinto, todo mundo era apaixonado, né, pela forma que ele cantava, né, a inspiração, a força, ou seja, ele vivia, né, e viveu do repente, o grande Severino Pinto, lá do Monteiro. Outra história, ele cantando com Lorival Batista, Lorival percebendo Pinto já com a idade avançada um pouco, e Lorival percebeu que Pinto estava, né, faltando alguns dentes na boca. E ele fez uma cestilha, o final terminando Pinto está tão velho que não tem mais um dente na boca. Pinto ponteou a viola e respondeu: essa história de dente para mim não adianta. Eu não preciso ter dente, eu quero é peito e garganta. Sabiá não tem um dente e é quem mais bonito canta. Então, eu estou assim, lembrando dessas histórias de Pinto, do Monteiro, porque foi uma pessoa, um agricultor, depois sentou praça na polícia, foi cabo, voltou para o repente e viveu, né, até os 90 anos cantando, né, não morreu de repente, Pinto morreu cantando repente, essa grande figura, nessa personalidade da poesia cantada do Nordeste brasileiro. Atualmente tem poetas, né, como Ivanildo Villanova, porque a cantoria, claro, o passado da cantoria, né, os cantadores, como eu falei aqui antes, do ciclo do gado, foi o auge da cantoria. Mas hoje os repentistas estão aí cantando e mudou, claro, com a tecnologia, por exemplo, a influência dos repentistas, né, dos cordelistas na música de Alceu Valença, né, de Zé Ramalho e de muitos cantores da MPB. Então a cantoria ela foi para o palco, né, dos teatros, foi para os festivais de música, né, para praça, teve produção assim, né, de vários artistas em CDs depois, né, teve antes também o vinil, né, a Fundação Joaquim Nabuco fez um trabalho com repentista, inclusive tem um disco de Pinto, né, que até Chico Leite que me apresentou esse disco em vinil, a gente escutava há muito tempo atrás, emocionado vendo aquele documentário, Pinto cantando, a gravação assim. E interessante que hoje o repente ele foi para a internet. E quero assim deixar claro que a cantoria não é uma coisa do passado. A cantoria, o cordel, ele está presente nas escolas, né, no dia a dia, assim como a outra ramificação, né, de música. Claro, a grande mídia, o mercado fonográfico, né, tem suas formas de ação perante o público, mas a cantoria ela está viva e, claro, com certeza sempre tem seu público. Por exemplo, o Ivanildo Villanova é um poeta contemporâneo, né, está aí cantando e tem assim, um trabalho, por exemplo, ele fez um cordel cantando as coisas da natureza. Eu gostaria de citar alguns versos desse cordel do Ivanildo. Ele diz: o poraquê ou peixe elétrico é um tipo genuíno, habitante de rios e águas pretas, e com eles possui certas plaquetas que o dotam de um mecanismo fino. E com tal cartilagem esse ladino faz contato com muita ligeireza, que o tocá-lo padece de surpresa, descarga mortífera absoluta, sua alta voltagem eletrocuta com os fios da santa natureza. Tem um poeta magnífico chamado José Laurentino. Eu conheci o trabalho de José Laurentino, quem me apresentou foi o Wilson Aragão. Wilson Aragão, que é um compositor, cantor baiano, precisamente da cidade de Piritiba. E nessas andanças, Aragão sempre recita José Laurentino. Em toda a apresentação, assim, de várias que eu assisti, que eu participei com o Wilson andando por aí, ele recita. E nos CDs também, nos discos, ele sempre grava um poema de José Laurentino. E tem um caos, né, uma poesia, um cordel de José Laurentino que eu gostaria de recitar
para vocês, que é uma história engraçada e interessante. Quando solteiro eu vivia, era o maior dos aperreios, eu era muito feio e não tinha mulher que me queria. E para todo canto que eu ia com os camarada meu, eles só confiava era neu. Uns ia beber, jogar, fazer bagunça e brigar, e só quem ia preso era eu. Pro lado de arrumar namorada, eu era danado de mole, mas eu cantava, tocava fole, tinha uns cabelão louro, a boca era cheia de ouro, clara feito dia, mas quando eu falava em namoro, a mulher não me queria. Eu tive comigo pensando e falei, já sei, isso aí foi algum catimbó que alguém botou e não sai. Se mamãe casou com papai, vovô casou com vovó, até o meu irmão Chicó, que é mais feio do que eu, casou, namorou, viveu com 2 mulheres em té. Só eu que não acho uma mulher que queira se enxergar neu. Mas Deus do céu descuidou-se, Satanás se esqueceu e Vicença me apareceu com zoião de bico doce. Nosso amor se misturou-se igual feijão com arroz, atracamos nós dois em um amor tão violento que eu tratei o casamento para 4 dias depois. No dia de me casar, quase que eu me enlouqueço por ela. Quando eu cheguei no pé do altar, o padre acendeu a vela, eu tomei a benção, jurei em nome da crença ser fiel à minha esposa. O padre disse umas coisas e eu fui dormir, mas Vicença. Fomos dormir numa casinha bem singela, eu fui logo me agasalhando, alegre pensando em dormir com uma costela. Mas Vicença me fez uma novela, lá pro lado da camarinha, quebrou os caquinhos, tudinho que nós tinha, ameaçou-me na bala, resultou eu dormindo cá na sala e Vicença lá na cozinha. Eu quase morro de desgosto porque Vicença fez isso, de manhãzinha cedo levantei, fui pro serviço, já voltei com o sol quase posto, mas aí eu tive um gosto, Vicença me recebeu, até um café ferveu, botou para nós tomar, mas quando foi se deitar, nem sequer olhou para eu. Da vida eu perdi a crença, de não me xinguei bem uns 30, botei a faca na cinta e fui conversar com Vicença. Vicença deu uma doença quando eu falei em amor e foi logo dizendo, e o senhor, pensa o que é que eu sou? Eu só casei com você por modo de fazer um favor. Peguei Vicença, botei ele no chão, abri ligeira a casaca, puxei a lapa de faca, torei das calças o cordão. Vicença tinha razão pelo que tinha acontecido, não era com nojo deu, nem mesmo por não ser sincera. Quer mesmo saber por que era? Era um macho que nem eu. Mandei chamar o veião, que se dizia pai dela, e falei, leve daqui sua falsa donzela, vá fazer besta do cão. Ela não é mulher não, envergonhada agora eu me acho, e para evitar que outro macho queira comigo se casar, eu só caso quando eu espiar deste gogó até embaixo. Esse é o poeta José Laurentino, né? Grande paraibano, e o Wilson Aragão com sempre está recitando José Laurentino. Eu acho isso bonito. Essa mesma preocupação que Otacílio Batista teve com os poetas, Aragão, que é um grande poeta, grande compositor, mas sempre tem essa questão, né? E admira, gosta, vira irmão e vai colocando o trabalho, né? Fazendo homenagem ao poeta e divulgando e encantando as pessoas. Então esse é o papel, né, da arte também, né, de irmanar, de fazer com que aquela coisa que você, né, gosta e acha bonito, né, um processo de empatia, comece a cantar, recitar e fazer esse encanto, né, ampliar mais ainda, né, através das pessoas que gostam da cantoria e da poesia. A palavra cantador é uma palavra assim interessante, porque o cantor é aquele que canta, faz sua apresentação com banda ou acompanhado do seu instrumento. E o declamador é que está ali fazendo um teatro, um monólogo, simplesmente recitando ou contando uma história. E o cantador, né, que está aí entre o declamador e o cantor, porque ele não é um cantor, ele está ali fazendo, né, seus versos. Também não está declamando porque tem uma certa métrica, uma certa melodia, né? Que a cantoria ela é feita dentro de uma estrutura de versos, de rima, e tem várias, né, modalidades, tem mais de 30, né?
o morão perguntado, o morão voltado, o martelo agalopado, a cestilha, a septilha, a gemedeira, né, os 10 pés lavar. Então, tem várias modalidades acompanhado na viola, e tem as emboladas, os cocos, né, cantado com o pandeiro. Mesmo assim, né, é cantador. E muitas pessoas, né, que cantam com seu instrumento, apesar de não estar fazendo repente nem recitando literatura do cordel, né, no Brasil afora também é chamado de cantador. Foi um nome assim que caiu bem na figura, né, do poeta popular, do cancioneiro, do artista, né, que cantava em feiras e nas escadarias de igreja. E até hoje, né, com tantos acontecimentos, essa palavra ainda é forte no meio, né, da literatura de cordel e no meio da música também, da própria MPB. E o cordelista assim, que eu gostaria de lembrar, até para estar findando nossa fala aqui, é Patativa do Assaré, porque foi um grande poeta que não teve assim acesso à escola. Muitos cantadores não tiveram assim, a oportunidade, a escola era muito escasso, professor. Imagina no sertão aí, há quanto tempo atrás, 80, 70 anos, 90, né, no século passado. Então as escolas realmente eram poucas. Mas mesmo assim o cordel, ele cumpriu essa missão, né, de educar, ou seja, muitas pessoas aprenderam a ler, né, com o cordel, com o folheto, com o romance, né, a escrever, porque o cordel tem uma história interessante, né? Os cordelistas escreviam as histórias, né, os poemas, e faziam numa folha solta, né, antes de virar aquele livretozinho. Ele era uma folha solta, ele chegava no meio da feira, né, lia uma parte, eu cantava com a viola, e depois falava, ó, quem quiser saber o final, compra a folha e leva para casa, né? Então muita gente começou a assim, ganhar dinheiro com a poesia dessa forma e sustentar a família. Claro que a maioria desses poetas eram agricultores, né? E Patativa, um agricultor, um homem simples, mas de uma inteligência emocional e de uma força poética gigante. E tem um poema de Patativa, Cante Lar que eu canto cá. Esse poema ele fala bem, assim, deixa bem claro nessa questão do poeta da roça, do poeta matuto, que canta seu dia a dia, que expressa ali as coisas que está por perto e com a sua, né, com sua inspiração, sua verve poética, faz o encanto. E esse poema ele vai se agigantando e cria um universo, né, de potência lírica, de estrutura e de encanto e de beleza. E esse poema que eu vou findar aqui a nossa prosa, o Cante Lá que eu canto cá, eu fiz um trabalho no Rio de Janeiro com um grupo, em várias escolas, em faculdades, e era um grupo interessante, porque tinha o teatro de boneco, um cantor e um palhaço, e eu entrava recitando. E não foi fácil, porque o poema é extenso, é grande, e como era um trabalho voltado para a escola, ele tinha assim, né, a gente teve dificuldade de encaixar, porque tinha horário para terminar, e o poema, o pessoal relutou um pouquinho, mas eu falei, ó, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou conseguir fazer uma adaptação do poema, claro, e vocês que estão escutando aí, não vai assim, falar que cara presunçoso, né, ousadia, mexer na obra de Patativa. Eu tive um trabalho danado mesmo, para não, né, foquei para não deturpar nada, né, não tirar o objetivo do poema e muito menos a beleza e o encanto. E eu gostaria de recitar esse poema que eu participei, foi mais de 50 apresentações, foram muitas escolas, nós passamos 4 meses fazendo trabalho, e Láudio, meu amigo, também participou dessas andanças aí com o Teatro de Boneco em São Paulo e Brasília. Então vamos de Cante Lá que eu canto cá, de Patativa do Assaré. Poeta cantor da rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou de tudo, sem de livro precisar, por favor não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá.
E repare que minha vida é diferente da sua. A tua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meus versos é que nem uma semente que nasce por riba do chão. Eu não tive estudo e nem arte. As minhas rimas faz parte das obras da criação. Porém, eu não invejo o grande tesouro teu, os livros do teu colégio, aonde você aprendeu. Pra gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio, um poema em cada galho, um verso em cada flor. Sua rima é uma mistura, é um tal sarapaté. Quem tem pouca leitura lê, mas também não sabe o que é. É tanta coisa encantada, tanta deusa, tanta fada, tanto mistério e condão. Já eu canto as coisas visíveis do meu querido sertão. Eu canto as fulô e os abróio, com todas as coisas daqui. E pra toda parte que eu olho, eu vejo um verso se bulir. E se às vezes eu andando no vale, caçando curar meus males, quero reparar pra serra, quando eu olho pra cima, vejo um dilúvio de rima caindo por riba da terra. Mas tudo rima rasteira, de folha de gameleira, de fulô de trapiá, de canto de passarinho, da poeira do caminho. Quando a ventania vem, você já tá ciente, nosso verso é diferente e nossa vida também. Repare que diferença existe na vida nossa. Enquanto eu tô na sentença, trabalhando em minha roça, você tá no seu descanso, fuma seu cigarro manso, perfumado e sadio. Já eu aqui tive a sorte de fumar cigarro forte, feito da paia de mil. Você, vaidoso e faceiro, toda vez que quer fumar, puxa do bolso um isqueiro do mais bonito metal. Já eu não posso com isso, eu puxo pelo meu artifício, arrumado por aqui, feito de chifre de gado, cheio de algodão queimado, boa pedra e bom fuzil. Sua vida é a divertida, a minha é eterno penar. Só na parte da vida é que nós dois somos igual. É no direito sagrado, por Jesus abençoado. E para consolar o nosso pranto, eu conheço e não confundo. Das coisas melhor do mundo, nós goza do mesmo tanto. Nem eu posso lhe invejar, nem você inveja eu. O que Deus lhe deu por lá, aqui Deus também me deu. Pois minha boa mulher me estima com muita fé, me beija, abraça e quer bem. E ninguém pode negar que das coisas naturais tem ela que a tua tem. Aqui termina esta verdade, toda cheia de razão. Já lhe dei um espelho que você deve se olhar. Já lhe estou dando um conselho para você tomar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Patativa do Assaré. Então, gente, está findando aqui nossa apresentação nessa festa literária da Caatinga. Eu agradeço a turma da produção que me convidou, eu fiquei sensibilizado para a gente bater um papo no tocante à cantoria e à poesia. E deixo o meu convite aqui a vocês também, que pesquise, é um pedido assim que eu faço de forma bem carinhosa. Pesquise os cantadores, os poetas, a literatura de cordel, a cantoria de repente, não só do passado, mas a contemporânea. Há muitos poetas fazendo esse trabalho, e poetisas que vêm cantando e escrevendo, e é uma forma da gente fazer com que a poesia fique presente na vida da gente, e a gente sempre continuar com esse encanto que é a poesia, porque eu acho que é uma grande forma da gente construir melhores dias. Um grande abraço e fiquem na fé.